Olá, meus caros. Hoje continuaremos nossa Teorias das Conspirações. Falaremos sobre adrenocromo. Já ouviu falar? Não? Então assista nosso vídeo e descubra essa medicina tem feito nos poderosos. Ao longo das décadas, poucas histórias têm capturado a imaginação, o medo e a fascinação das pessoas, como aquelas que envolvem teorias da conspiração sobre o chamado medicamento da juventude eterna. Adrenocromo, uma substância cuja fama é envolta em teorias, lendas urbanas e histórias sombrias, é um conceito que desafia tanto a razão quanto as fronteiras entre mito e realidade. Associado a rituais sombrios, juventude eterna e até mesmo a elite global, o adrenocromo desperta uma curiosidade mórbida e acende debates apaixonados em fóruns de discussão, vídeos, blogs e redes sociais. Mas o que há de verdade ou de mito nesta história? Será que existe realmente uma substância capaz de impedir o envelhecimento e manter a juventude indefinidamente? E mais intrigante, quem estaria por trás de tudo isso? Para entender como essa história tomou forma, precisamos voltar um pouco no tempo e explorar o nascimento do conceito de adrenocromo e sua ascensão à fama no cenário das teorias da conspiração. A substância em si, inicialmente descrita em estudos médicos legítimos, é um subproduto da oxidação da adrenalina. Ao longo dos anos 50 e 60, pesquisadores investigaram a substância por sua potencial ligação com sintomas psicóticos e outras reações mentais, buscando entender como a oxidação de hormônios afetava o comportamento humano. Essas pesquisas científicas, ainda em estágio inicial e nunca provadas conclusivamente, acabaram sendo amplificadas em meios como a literatura de ficção e o cinema, onde o adrenocromo foi retratado de forma exagerada e sensacionalista, tomando rumos bem além da ciência. A explosão da ideia de adrenocromo como uma droga da juventude começou, ironicamente, na obra literária e não em laboratórios. Em 1971, o escritor Hunter S. Thompson, em seu famoso livro Medo e Delírio em Las Vegas, descreve o adrenocromo como uma droga poderosa e assustadora, capaz de produzir efeitos alucinógenos avassaladores. Essa descrição, embora fictícia, foi a faísca que inflamou uma série de especulações, ajudando a criar um mito quase instantâneo. Com o passar do tempo, essa ideia evoluiu. Não era apenas uma droga de efeito alucinógeno, mas nas versões mais extremas, um elixir da juventude, supostamente consumido por indivíduos ricos e influentes. Mas como uma substância química que possui em sua essência um estudo limitado, ganhou tamanha notoriedade no meio desta conspiração. Nos tempos atuais, o adrenocromo tornou-se praticamente sinônimo de teorias sobre o controle das elites globais, especialmente nas redes sociais. Espalha-se a ideia de que figuras públicas, políticos e membros da elite econômica estariam consumindo essa substância com finalidades de retardar o envelhecimento e manter um vigor eterno. Essas histórias carregam um simbolismo sombrio, que geralmente sugere práticas de violência e abuso, o que fortalece ainda mais a mitologia em torno do adrenocromo. Além disso, o adrenocromo vem sendo frequentemente associado a supostas práticas rituais de extração da adrenalina, explorando o medo de teorias sombrias sobre elites que, além de controlar recursos e influenciar decisões políticas e econômicas, teriam um controle sobre a própria mortalidade. Segundo essa narrativa, o adrenocromo seria obtido por meios considerados cruéis, e sua extração envolveria rituais que alimentam as teorias mais obscuras. Esses elementos transformaram o adrenocromo em uma espécie de substância proibida, carregada de mistério, gerando perguntas e estimulando as mentes mais curiosas a investigar, mesmo sem evidências científicas concretas que comprovem sua eficácia ou sua produção em larga escala. Nos anos recentes, o adrenocromo se tornou central em uma série de teorias conspiratórias, como a conhecida QAnon, que surgiu principalmente nos Estados Unidos e rapidamente se espalhou pelo mundo. A teoria sustenta que um grupo de figuras poderosas e influentes é responsável por praticar atos terríveis para obter adrenocromo, e isso teria propósitos não só de longevidade, mas de um poder que supera o natural. Essa ideia de uma conspiração centralizada, de uma elite inalcançável e de um segredo poderoso é atraente para muitos. Ela surge para alguns como uma tentativa de explicar as desigualdades no mundo, a longevidade de certas figuras públicas e até mesmo como justificativa para o controle e poder inabaláveis que certos indivíduos parecem possuir. Assim,
o adrenocromo passa a se consolidar como o centro de uma rede de teorias que combina medos, fascinação pelo oculto e uma crescente desconfiança em relação a líderes e figuras públicas. Mas o que muitos não percebem é que essa narrativa, embora sedutora, é construída em cima de suposições e de uma visão distorcida de acontecimentos históricos e fictícios. Na realidade, a substância em si, ainda que real e estudada em contextos médicos restritos, não apresenta as propriedades miraculosas que lhe são atribuídas. Não há estudos que comprovem que o adrenocromo seja capaz de manter a juventude eterna ou conceder poderes sobre-humanos. A ausência de evidências científicas não impede, contudo, que a narrativa prospere. Pelo contrário, a falta de provas concretas muitas vezes fortalece a teoria conspiratória, fazendo com que seus defensores argumentem que a verdade foi escondida e que somente uma elite selecionada tem acesso a tais conhecimentos. A desconfiança em relação às instituições, agravada pelas redes sociais e pela velocidade da informação na era digital, cria um ambiente perfeito para que essas teorias se tornem praticamente impossíveis de desmentir. O adrenocromo, então, vira uma lenda moderna, um reflexo de nossos próprios medos e da crença de que há segredos obscuros sendo escondidos. A internet e as redes sociais desempenham um papel fundamental na propagação dessas ideias. Fóruns online, grupos fechados e influenciadores digitais que discutem teorias conspiratórias atraem um público ávido por histórias que desafiam o status quo. Esse público quer acreditar que há algo mais acontecendo nos bastidores, que existe uma resposta oculta para as injustiças e desigualdades do mundo. Em muitos casos, o adrenocromo se torna um símbolo de resistência contra essa elite inacessível, representando para alguns uma forma de denunciar o que acreditam ser práticas ocultas e perturbadoras. Gostando dos nossos vídeos? Então curta e siga nosso canal. Como assim? Curiosidades. Segue o vídeo. Você já parou para pensar no que realmente acontece por trás das cortinas da sociedade? As teorias da conspiração estão por toda parte, como sombras que se escondem nos cantos mais escuros da nossa realidade. Um dos conceitos mais intrigantes é o do adrenocromo, uma substância que, segundo alguns, é extraída do sangue de crianças. Acredita-se que esse composto seja a chave para a juventude eterna, uma medicina que os poderosos estariam utilizando para se manterem jovens e vigorosos, enquanto o resto de nós envelhece e se desgasta. É uma ideia aterradora, não é? A possibilidade de que a elite esteja disposta a sacrificar a inocência em busca de um elixir de vida, enquanto nós, meros mortais, somos deixados à mercê do tempo e da decadência. Imagine um mundo onde a vida é uma moeda e a juventude, o bem mais precioso. Os ricos, em sua busca insaciável por poder e controle, estariam dispostos a tudo para preservar suas aparências e suas posições. O adrenocromo se tornaria a panaceia, a resposta para todas as suas inseguranças e medos. E nós, ignorantes, continuaríamos a viver nossas vidas, consumindo o que nos é oferecido, sem questionar o que está por trás das cortinas. A medicina da juventude eterna não é apenas uma questão de estética, mas uma reflexão sobre o que significa viver. O que estamos dispostos a sacrificar em nome da imortalidade? O que acontece com a nossa humanidade quando a busca pela juventude se torna uma obsessão? Essas perguntas ecoam em minha mente, enquanto o mundo gira ao nosso redor, indiferente ao que realmente está em jogo. E no fundo, será que a verdadeira juventude não está na sabedoria adquirida com o tempo, e sim na capacidade de amar e ser amado? Outro ponto intrigante é a forma como essas histórias se misturam com outras teorias, criando uma rede de conspirações que tornam difícil desmentir uma única parte sem que outras surjam para preencher o vazio. Cada vez que uma prova ou um detalhe sobre o adrenocromo é revelado como falso, outra história surge para substituí-la, mantendo o ciclo conspiratório ativo e sempre em renovação. A narrativa do adrenocromo é então adaptada, recontextualizada e reformulada para se manter relevante, seguindo o mesmo padrão de tantas outras teorias ao longo da história. No entanto, ao final de tudo isso, fica uma reflexão importante. Por que tantas pessoas acreditam em histórias como a do adrenocromo? Talvez porque essas histórias ofereçam uma sensação de ordem e de sentido em um mundo que muitas vezes parece caótico e injusto. Para alguns, é mais fácil aceitar que há algo sinistro e intencional por trás das dificuldades do que acreditar que vivemos em um mundo complexo e cheio de incertezas.
Ao focar nas elites e na ideia de uma fórmula secreta para a juventude, muitas pessoas encontram um alívio para suas frustrações, ainda que de forma inconsciente. Em última análise, a história do adrenocromo nos revela mais sobre nós mesmos do que sobre qualquer substância milagrosa ou prática sombria. Ela expõe nosso desejo por respostas fáceis, nosso fascínio pelo proibido e a nossa profunda desconfiança em relação ao poder e ao privilégio. Independentemente de ser verdade ou não, a narrativa em torno do adrenocromo desafia nossa percepção da realidade, testando os limites entre ciência, ficção e fantasia. Obrigado por assistir nossos vídeos do canal Como Assim? Curiosidades. Curta e siga nosso canal. Comente e compartilhe com seus amigos. Canal Como Assim? Curiosidades.